Nossa, pergunta muito peculiar e específica. Eu acho que eu teria que ficar impressionando a mim mesmo para sempre, então. E talvez nunca ficasse satisfeito com isso, porque normalmente quando a gente faz alguma coisa que a gente realmente se esforçou e se dedicou, por mais que seja importante para nós e algo que a gente fez para nós e para nos sentir gratificados, a gente acaba querendo que os outros reconheçam, a gente quer ser visto, não só admirado. A gente quer deixar uma obra, né? A gente não quer só. Muitas vezes a gente não quer só fazer algo por fazer. É de certa forma uma dicotomia, porque existe o aspecto humano que você quer ser livre e fazer as coisas que você quer e não as coisas que a sociedade pede para você fazer, mas também existe o aspecto de que você quer fazer algo por um motivo, né? Para que você está fazendo aquilo? É só pra você? E se for só pra você, qual é o problema também, né? Afinal, só você? É realmente só você ou é você? Você é uma coisa importante, né? Pelo menos pra você. Talvez o objetivo seja impressionar apenas a si mesmo. Talvez seja entender que a vida não é uma competição e que no final das contas o tempo vai levar tudo. Até mesmo a Quinta Sinfonia de Beethoven vai ser esquecida um dia e a gente nunca vai ser realmente o melhor, né? Sempre vai ter alguém melhor do que a gente em alguma coisa, em algum lugar do mundo. E a gente sempre vai ser melhor do que alguém em alguma coisa, em algum lugar do mundo. E esse alguém sempre vai poder estar frustrado com isso, hipoteticamente. Talvez tenha uma certa graciosidade na criação despretensiosa, na ideia de que você está criando algo apenas para ser bom naquilo. A gente não precisa que tudo tenha uma utilidade, que tudo resulte em algo, que tudo seja útil e dê resultados e que sirva um propósito. O maior. A ideia de luxo normalmente é uma coisa desnecessária, mas que a gente tem por capricho. Talvez a gente deva nos dar ao luxo de fazer as coisas para nós mesmos. Quando a humanidade sai do utilitarismo, quando a humanidade para de querer achar uma função para tudo e começa a ritualizar e romantizar as coisas, fazer as coisas por capricho, só porque é o seu desejo fazer, a gente começa a transcender a natureza, a transcender a sobrevivência, a transcender a sobrevivência do mais forte. Talvez essa seja a forma mais elevada de criação e de desenvolvimento. Alcançar um ponto onde mesmo sem reconhecimento e sem utilidade você tenha orgulho nas suas criações, não baseado na ideia de que qualquer coisa que eu faça tá bom, mas sim na ideia de que eu fiz algo, está do jeito que eu quero, está pronto. Não querendo ser pretensioso, mas esta é a minha obra. Como alguém que é um pouquinho narcisista, eu tenho a impressão que narcisistas bem intencionados, que têm caráter, que não são só manipuladores, eles têm uma tendência a desenvolver ferramentas para lidar com a decepção e com um ego inflado, porque eles não querem que todo mundo fique se conformando à vontade deles e acariciando o ego deles o tempo todo. Eles querem, na verdade, lidar com esses sentimentos e essas frustrações que para muitas pessoas são coisas normais e bobas. E isso tem a ver com a pergunta, porque uma pessoa que nunca mais vai impressionar os outros, se ele for um narcisista, ele está fadado a lidar com sentimentos de frustração, não receber o reconhecimento, mas receber só a certeza de que fez algo bom, só impressionar a si mesmo pro resto da vida. Afinal, existem tantas perguntas irrespondidas que nunca vão ter resposta.
Qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Para onde vamos depois? Uma dessas perguntas que pode muito bem nunca ter resposta é se nós vivemos para exercer um propósito ou se o nosso propósito por si só já é viver. Se existe valor em batalhar e ser reconhecido pela sociedade, ou se esse valor só existe justamente dentro da sociedade. Se por acaso a gente fosse transportado para uma sociedade como a dos hobbits do Senhor dos Anéis, onde eles passam o dia inteiro valorizando comida, um estilo de vida lento e tranquilo, e prestando atenção nos pequenos momentos e na paz, será que a gente iria querer fazer grandes coisas? Será que essa é uma vontade inerte do ser humano de conquistar, de expandir? Ou será que em um mundo tranquilo o ser humano se acalma? Será que se tivéssemos por algum motivo uma fazenda, uma mulher e 2 filhos, de repente todas as nossas ambições iriam se tornar tão bobas perante a beleza daquilo tudo, que a gente só iria querer viver dia após dia, um dia de cada vez, sem se preocupar com o futuro? Talvez. Talvez exista uma harmonia. Talvez tudo precise de um pedacinho do outro lado, o yin e yang. O preto tem um pouquinho do branco, o branco tem um pouquinho do preto. Talvez seja individual, talvez cada um tenha a sua busca, talvez você seja diferente de mim, muito provavelmente. No final do livro O Estrangeiro, quando o Meursault estava na cadeia, aguardando a sua execução, ele sentiu tão fortemente a falta da vida que ele vivia antes, que pareceu que ele chegou à conclusão de que qualquer filosofia ou forma de pensar sobre a vida que ele tivesse, qualquer opinião que ele tivesse, não valeria nada perante um fio de cabelo da mulher dele, ou perante o sol no rosto dele, ou uma xícara de café quente. Será que, no final das contas, talvez perante uma vida maravilhosa e confortável, uma vida em paz, cheia de alegria e beleza, todas as angústias da vida moderna, do dia a dia, dos medos, as dificuldades financeiras, as ambições que parecem inalcançáveis, será que tudo isso não pareceria tão pequeno perante um oposto tão gritante? Essa continua uma pergunta muito difícil de dar uma resposta boa, porque me parece que, apesar de que a resposta é simples, eu seria obrigado a passar o resto da minha existência impressionando apenas a mim mesmo, frustrado ou não. Cada indivíduo poderia ter uma resposta diferente, mas ainda existe uma questão que é por que nós nos importamos tanto com isso, com o que impressiona os outros, com o que os outros reconhecem. Seria uma pessoa louca aquele que não se importa com a sociedade, que vive fora dela, mas ao mesmo tempo dentro dela? Fora dela em mente, mas dentro dela em corpo? Mas para que deixar uma obra também, né? Se tudo é finito, se tudo acaba, se um dia vão esquecer da Quinta Sinfonia de Beethoven. Eu sabia que iam cortar a grama hoje. Daí eu sabia que ia ficar ruim de gravar. Ó,
tu deixar... É assim que corta a grama, não é só... Por que é... Então, ele acaba desenvolvendo uma certa fortitude, umas ferramentas psicológicas. Não vai dar pra gravar com esse negócio, né? Olha que ridículo. Olha só. Atenção, senhoras e senhores. Está passando na sua rua, em frente da sua casa. Eu vou desistir.